Boa tarde, boa noite, bom dia. Obrigado mais uma vez a todos vocês na nossa audiência. Falando aqui direto da FENIM, mais uma vez em Camboriú. Com o prazer de ter a Patrícia ao meu lado nessa parceria, já que tá virando histórica, hein, Patrícia? Aí. Que legal, hein? Cada gravação melhor ainda, É né? isso aí. Convidados aí especiais. Bom, já que tocou no assunto, faz o favor, a gentileza de apresentar os nossos honrosos Perfeito. convidados. Então nós temos o prazer de estar aqui com a Camila, com a Olivia também, são profissionais aí experientes do mercado, cada uma dentro da sua área, mas é claro, com a paixão e o trabalho, o know-how de trabalhar com moda, né? Então, gostaria que vocês falassem um pouquinho, agradeço pela presença, a disposição de estar aqui com a gente. Obrigado. E poder compartilhar aí com o nosso objetivo que a gente tem do podcast é compartilhar experiência, conhecimento, desafios desse nosso mercado que a gente tanto ama, né? É isso aí. Olha, nós é que agradecemos imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês, que como você bem falou, né? Quem é bicho fashion, né? Que já teve esse contágio, né? Para esse universo fascinante que é a moda, então a gente não sabe ficar fora dele. Que e legal. falar sobre isso, né? E mostrar tudo isso para nossa audiência também é muito gratificante, né, Camila? Com certeza, eu agradeço imensamente o espaço da FENIM, ao Júlio, ao Denis, a vocês, a Fashion Ideas, por criarem, trazerem para a nossa cidade também essas inovações junto a uma feira têxtil presencial que é tão consagrada. Muito importante unir a tecnologia, as novidades, podcast, e a gente está aqui também para agregar com o nosso know-how. Ótimo. Trabalhei na área da moda, né, em mais de 20 países, como estive conversando com a Patrícia. E hoje o nosso intuito é toda essa bagagem adquirida ao longo dos anos e dos diferentes continentes, né? Comecei em Xangai, como toda modelo começava, então eu vi a moda acontecer. Já fui publicitária, então eu vi a moda acontecendo dos dois lados, depois em Nova York, em todos esses grandes centros. E essa visão, hoje compartilhada com as marcas locais, a gente tem conseguido contribuir muito para a evolução do mercado. E a nossa intenção é estar à disposição também da FENIM, com o nosso podcast, meu e da Olivia, que é uma novidade. Legal, que a gente gostaria de aliás, estar com... qual que é o com podcast? certeza. Qual que é o endereço? Já divulguem aí, por favor. Então, a gente está lançando um podcast no próximo mês aqui em Balneário, que vai unir a moda, que é o nosso berço, né, ao lifestyle de Balneário Camboriú, ao destaque que essa cidade tem, o peso que tem a nível Brasil, para servir como vitrine. Tanto para vocês, com a FENIM, para ser uma extensão ao longo do ano, né? Não só voltar no momento do evento. Vocês podem estar dando continuidade, vocês têm todo o nosso espaço. Conto para as marcas também, participantes da feira, para estarem aproveitando dessa visibilidade que a gente tem aqui com a nossa cidade, que é maravilhosa, né? Nosso lifestyle. Mas peraí que a gente... essa ferramenta, né, gente, que é fantástica. Hoje o podcast, ela está alcançando diferentes públicos, diferentes perfis. E a gente consegue, de uma maneira gostosa, descontraída, nesse bate-papo, até mostrar um pouco do lado que a gente não consegue mostrar no dia a dia. Numa manchete, numa revista, às vezes a gente não consegue. E no podcast, essa liberdade é fundamental. Né? Eu acho que humaniza muito esse segmento, como dos outros todos, né? E esse jeito de cada um produzir moda e produzir conteúdo é que é a nossa riqueza. Mas aí, eu queria explorar, a gente adora spoiler aí, né? Que vai ser... Então, ele vai ser, esse podcast, ele é direcionado a lifestyle? Isso. De lifestyle. Exatamente. A gente ainda não pode contar 100%, Legal, mas legal. A nossa agência briga, a gente não pode falar ainda, Vocês viram que eu tento. Quem sabe até o final do podcast. Vamos ver as consistências. Bom, aguardem, né? Aguardem, então. Olivia, quando a gente criou, né, o objetivo, e o Maurício sempre reforça isso, às vezes as pessoas, os nossos convidados, alguns lá no início, eles ficavam assim, um pouco tensos, pensando, nossa, o que falar, como falar, mas o objetivo é justamente esse, é uma conversa descontraída, que possa surgir ideias, que tenha troca, né? Então o podcast ele veio justamente para isso, né? É o boteco da Paty. Para compartilhar ali de uma forma tranquila, sensacional, entendeu? essa informalidade é muito benéfica. Né? E eu creio também, assim, a gente tem falado muito isso, né? De somar esforços. Especialmente entre as mulheres, quantos movimentos ricos vieram e agregaram e transformaram a vida de tantas. Claro. Né? Então, meu trabalho, somando ao trabalho da Camila, né, são gerações distintas. Né? A gente criou essa persona, mãe e filha fashion, então que a gente produz esse conteúdo mostrando
que dá para trocar uma coisa com a outra, né? Essa coisa da mulher se sentir inadequada para algumas peças faz parte do passado, né? E também levar a nossa informação para a geração mais nova. Que legal. Então a gente uma faz troca, muito isso. Essa troca tem sido muito rica. Traz toda a elegância para a geração, que também é muito bem-vinda, né? Sim, Para passar uma com postura certeza, melhor, com certeza. né? Então, é muito... Já agrega muito uma outra. Sem dúvida. Bom, dá para explorar muita coisa aí, gente. Assim, até porque vocês têm uma química que é muito boa, esse negócio da geração, né? Vocês interagem muito bem, dá para ver, sendo de gerações diferentes. Isso, eu acho que quando você consegue unir duas gerações, onde existe uma química para falar sobre qualquer coisa, já torna o papo muito interessante. Porque é você olhar um determinado assunto sobre dois prismas. Exatamente. E isso é um fator agregador sensacional. Assim. Então, e ainda somado a experiência toda que você adquiriu, internacional, tudo. Com mais a experiência aqui, também da Olivia. Pô, de anos, né? Ela também. Anos meio de marcas comunicação, de moda, né? TV, que mais? Rádio também? Rádio também. Rádio também, pô. É incrível, Olha, gente. É um Então, caminho, né? Que quanto mais você mergulha nesse universo da comunicação e da moda, mais não tem volta, é um caminho sem volta, né? Porque você vai descobrindo diferentes maneiras. E descobrindo pessoas, olha, a gente está aqui hoje com vocês, que delícia, né? Vocês do Sul, a gente aqui, olha, eu sou o paranaense. Aqui na mesa tá misturada, né? Esse intercâmbio. Muito legal. Então, é para isso, é sobre isso, né? Sim. E quando você diz que o resultado do trabalho fica interessante, eu gosto sempre dessa frase que eu ouvi, que para que você se torne uma pessoa interessante, você precisa ser uma pessoa interessada. Né? Você precisa querer saber, né? Se abrir e dar espaço para o outro falar também. Então, essa minha relação profissional com a Camila, né? Nessas personas que nós criamos, é tipo isso. Então, eu ouço muito a Camila também, porque eu não acho que a sabedoria, o conhecimento é um privilégio meu, da minha geração. Eu acho que se eu não correr atrás, eu vou ficar ultrapassada. Então é muito benéfico, né? E para ela também é bom ter a experiência, né? Então que fica aí o recado, né, para as relações de mãe e filho e tal, né? Para não desprezar, porque essa história de pais acharem que o filho não está me entendendo, ele ainda tá cru, né? Ele chega lá um dia. Às vezes ele tem um conhecimento, uma habilidade, né? Nossa, que isso os pais não tiveram. Então, aprenda com o filho, sim. Tá valendo. Principalmente pro meio digital, ainda, né? Ainda mais nessa área aí, né? Ainda mais nesse momento que a gente vive, né? Que acabou de acontecer uma revolução digital, agora vem o IA aí, né? Apavorando a gente aprendeu, todo mundo, né? Assim, então, Com certeza. que legal. Bom, mas aí em moda, como é que vocês contam um pouco mais? O que vocês estão fazendo em moda? Então, hoje em dia, dos nossos trabalhos para agregar a FENIM, a gente tem essas possibilidades dos desfiles, que eu conversei bastante com a Patrícia, né, da organização de desfiles que eu faço aqui na cidade de Balneário Camboriú. Você já faz? A Camila comentou que já fez vários trabalhos aqui. A gente fez um desfile, né, Olivia, foi maravilhoso, no lançamento da nova orla de Balneário Camboriú, o primeiro desfile de moda com a nova praia. Aos pés da roda gigante, saiu até na Caras, ficou muito, muito bacana, reuniu mais de 400 convidados, várias marcas aqui do Sul. Para quem que era? Que marca? Eu organizei para várias marcas aqui, teve marca de beachwear, marca fitness, um shopping atacadista desses que nós temos aqui na região, né, Brusque é um polo muito forte, e enfim, algumas marcas dentro do shopping também. E a gente teve uma repercussão muito bacana com esses desfiles de moda. A minha agência parceira, que é a Donair, também organiza na Marina de Itajaí. Há muitos anos eu organizo junto com eles. Então a gente faz um movimento na área fashion muito bacana aqui na região. E a nossa intenção é agregar a FENIM, também fazer com os clientes da FENIM na próxima edição. E a gente também produz conteúdo juntas, como a gente comentou. Eu faço muito conteúdo de marcas no exterior, em virtude dessas conexões todas que eu tenho, né? Sim. Nesses países onde eu morei. Acabei de voltar de Los Angeles agora, produzi conteúdo para algumas marcas do Paraná, marca aqui de Santa Catarina. E aí você contrata lá o pessoal, modelo, produção. Como eu já morei nos Estados Unidos antes, trabalhando com agências de modelos de lá, antes eu ficava em contratos fechados, né? Hoje
invertir o business, eu ajudo as marcas aqui a evoluírem, né? Sim. Levo a custos muito mais acessíveis, como eu já tenho trabalho lá, levo as marcas e contrato a equipe de lá. Legal. E assim, agora eu vou fazer no Milão Fashion Week também uma participação, então eu vou levar também marcas para estar fotografando na Europa em setembro. Então a gente agrega nesse sentido. E também a nossa produção aqui em Balneário Camboriú, né, que eu vejo muito como uma cidade vitrine mesmo, acho que está caminhando muito para isso. Nós, profissionais da moda que escolhemos Balneário para viver, assim como tantos outros profissionais bons que estão se concentrando aqui na cidade, temos essa missão de fazer com que Balneário realmente traga esse destaque que as marcas merecem, porque a gente tem tantas marcas boas ao redor que não são tão vistas. E a nossa missão realmente é dar esse... Legal. Proporcionar esse desenvolvimento da parte publicitária mesmo, né? Que Porque bacana. são tantas demandas diferentes, né? Cada marca faz o seu trabalho de comunicação, mas a cada novo perfil, né, que ela traz para ajudar nessa divulgação, ela consegue atingir um público diferenciado. Então, essa junção, né, dos nossos perfis, a Camila fala com a linguagem da moçada, né? E eu falo com uma mulher 50 a mais, que essa mulher ela ficou sem um espaço na mídia, né? Sem informação, né? Ela ficou meio à deriva. E hoje a gente já tem, não só eu, como outras maravilhosas que falam para essa mulher, tanto na parte de comportamento e, óbvio, moda sempre, né? Moda ligada à imagem, à autoimagem, a importância de construir uma boa imagem. Então não dá para falar para mulheres e não falar de moda. Aliás, e que mercado esse dos 50 a mais, né? Sensacional. Porque assim, eu também discutindo com vários players aí que tem confecções que atingem nichos diferentes, falando para eles, para mim esse dos 50 a mais, ele quase se compara a quando o mercado descobriu o FAT, né, o plus size, assim, que estava abandonado, ninguém ligava, e de repente, e esse 50 a mais, por quê? Pô, a longevidade foi lá em cima. Então, a qualidade dessas pessoas que englobam esse nicho, está cada vez maior. E outra, é uma pessoa que já está solidificada no mercado. Então, com certeza, aquela busca. Tem potencial de outra coisa. compra, né? Tem um senso crítico, né? Ela já sabe quem ela né? O que cabe para ela ou não. Então, ela é uma formadora de opinião, né? E ela está muito bem, né? As mulheres estão super se amando, se cuidando, né? Cada vez mais. Qualidade de vida. Com qualidade de vida. Né? Então, ela é uma consumidora ativa. Eu sempre dou uma referência, eu falo, quer ver o que é esse mercado, né? Assim, e olha, falando do universo masculino só, hein? Fala, dá um pulo em Milão. Observe os homens de 50 a mais em Milão. Referência. Exato. Um arraso. Assim. Eu que já faço parte também, quando eu vou lá, eu fico, nossa, como eu tô mal, hein? Não, o ano passado, Tenho que me cuidar mais. Meu Deus Quem do brilhou céu. ano passado nas passarelas, né? Carla Bruni, Jennifer Lopez, né? As modelos dos anos 80, 90 estavam Aqui no inteiras. São né? Paulo Fashion Week também. Também, daí que eu acho... alastrou o mundo afora. Não estou puxando só a brasa para minha sardinha, tá, gente? Mas eu acho assim, se você ainda está ali no game, né? E você encontra espaço, meu Deus, é fantástico. Olivia, né? e falando, e e isso também vai a questão de mercado mesmo. Né? Mercadológico, total. Mercado. Eu estava falando com a designer da Mero Floripa, aqui, que é daqui de Santa Catarina e está expondo pela primeira vez. E ela falou isso, ela disse que ela tem clientes, eu achei muito interessante, né? Uma coisa de pensar assim, ela disse, Patrícia, eu atendo diferentes perfis de mulheres, né? A mulher que busca o conforto, que quer um design, que quer uma roupa diferenciada. E eu chego a atender lá na minha loja, que ela tem física e vende atacado. Senhoras que às vezes eu tenho que ajudar a vestir. Eu tenho que ajudar ela, eu tenho que colocar uma pessoa ou eu mesma ajudar ela no provador, mas ela se sente feliz com a minha roupa, porque ela quer uma roupa moderna, ela quer uma roupa com estilo, ela quer uma roupa confortável, ela não quer um joggingzinho, uma roupinha para ficar sentada no sofá, não, ela quer estar bem vestida. E ela tem uma vida ativa, ela tem uma vida ativa, né? Então, é exatamente isso, é olhar, quando o Maurício traz essa relação do plus size, a gente falou aqui com a Nico Bocco antes, e a gente pensa muito nesse mercado, né? Um mercado que está crescendo absurdamente, só na marca deles foi 18%.
Que bênção. Representa 18% da marca deles. Maravilhoso. Mas é exatamente isso, os 50 mais. Eu dei uma palestra há pouco tempo aqui no shopping de Florianópolis e eu falei desse mercado. Eu trouxe isso, né? De um mercado que os 50 mais, que é importante as marcas pensarem. Porque ela também quer, e assim como o plus size, que tem as suas características um pouquinho mais específicas, pensando em materiais, né, o caimento da roupa, o estilo, o design, é importante as marcas olharem também, porque eles têm poder aquisitivo, eles estão ativos, é um mercado, longevidade, sim, muito, né? Então as pessoas querem, elas buscam, mas a indústria ela ainda não está pensando, não está tendo esse olhar, né, para esse crescimento que está tendo, né? Na realidade, nem é um crescimento, tá aí. É uma mudança de comportamento que gera uma demanda. Essa é a palavra. Que gera uma demanda, é exatamente isso. Porque se você olhar o histórico, né, de uma mulher ou de várias, faz a tua pesquisa, né, lá na cidade de vocês. Sim. Quantas que estão num segundo relacionamento, né? Então, quando ela descobre que é possível ser feliz novamente, ela se enfeita mais, ela quer atualizar esse guarda-roupa, ela quer se atualizar. Então, por isso, olhar com carinho para esse público, né? Porque a gente falou agora há pouco da facilidade de lidar com a internet, com as mídias e tal, que, claro, isso é natural para os mais novos. A gente sim teve dificuldade, eu não nego isso. Eu tive que dar um salto e ir buscar. Eu falei, eu não quero ficar de fora dessa brincadeira. Eu gravava São Paulo Fashion Week pra TV e tava lá e vendo aquele movimento de Camila Coutinho e tal. E a gente lá tinha que esperar editar. E ela, durante 5 minutos, estava postando o negócio. Falei, eu quero fazer parte dessa brincadeira aí. Ou seja, não é essa mulher não quer ficar atrás. Né? E uma forma que humanizou muito também a propaganda, né? Como publicitária, né, estudante de 2010, a gente começou a ver a transformação dos corpos com as propagandas da Dove. Depois eu trabalhei na Ásia, onde valoriza muito a beleza jovem. Então lá você tinha 22 e já estava começando a ficar velho, porque eles gostam de passar pele, né? Mas imagina, não faz sentido passar o creme no rosto da menina de 15 anos na propaganda. Não precisa de creme. Então, humanizou muito mais a publicidade, a moda. Essa geração 50 mais ser valorizada, ser trazida para as passarelas de novo. Então, isso com certeza é um salto quântico, assim, tanto na publicidade quanto na moda, e que não tem mais volta. E essa diversidade na publicidade, ela está crescendo muito. Isso a gente vê assim nitidamente. O São Paulo Fashion Week, essa última edição, a gente viu muito isso na passarela, e na publicidade também a gente vê a preocupação de mesclar, de ter essa diversidade aí e de diferentes histórias gerações reais, né? O digital proporcionou muito isso, para você conhecer de fato quem é a pessoa, não só a imagem bonita dela lá na foto final. Então, essa humanização também é muito importante. Eu sei quem é a Patrícia, os valores da Patrícia, então eu escolho a Patrícia para representar a minha feira, né? Ou a minha marca. Isso é muito interessante, isso acontece em todos os âmbitos, as marcas ter esses pontos, né? Acho que esse é o ponto alto dessa revolução digital, esse é o ponto alto, assim, que deu voz para todo mundo. Quem tiver conteúdo para falar, se mantém. Você falou que podia dar recado, né? Então, vou dar um recado, né, para você que está expondo aqui na FENIM, né, que tem aí o seu conteúdo, o seu produto para oferecer. Pensa com carinho na gente, tá? Nas mulheres 50 a mais. Não é? É isso aí. Não esqueçam dos homens, por favor. Dos homens também. Eles merecem. Não esqueçam de nós também. Mas, Camila, fiquei curioso com uma coisa legal. Queria aproveitar, não desperdiçar esse ponto de vista. Com essa experiência internacional das maiores capitais do mundo afora, o que você me diz, você que está retornando e investindo sua inteligência agora adquirida no nosso mercado? O que você fala do nosso mercado de moda para o mercado de fora internacional? O que você vê de ponto alto, de ponto forte? A gente está muito atrás. O que você quiser colocar aqui, a gente queria muito ouvir. Claro, com certeza. Santa Catarina, em especial, foi um polo têxtil muito forte, chegou a ser o primeiro do Brasil, né? Então a gente tem uma indústria, hoje não só Santa Catarina, estendendo para todo o sul, né? O Rio Grande do Sul é muito forte também, Paraná. A gente tem uma indústria que é impecável em produção, em questão de acabamento. Eu
sou frequentemente, isso é curioso, eu sou frequentemente parada fora quando eu tô no Brickell City Center de Miami, que é o maior shopping center, né, um dos maiores dos Estados Unidos, para perguntarem de onde é o macacão que eu tô vestindo. E o macacão, às vezes, é de uma marca simples aqui de Navegantes, que eu fiz um desfile onde eles me deram a peça. E, gente, nem tem a loja lá que só tem, né, Zimmermann, Louis Vuitton, Fendi. E eles acham que é daquelas... O comparativo é muito interessante, que eles acham que eu tô usando algo de lá. E o nosso biquíni também, a nossa moda praia, nossa moda fitness é muito valorizada no exterior, né? Já fiz alguns trabalhos nesse sentido, com exportação também, em collabs que eu tive com alguns clientes meus. Eu ajudava eles a desenhar para o mercado de lá, da Europa, dos Estados Unidos, e contribuía nessa parte da exportação. E o Brasil é muito bem visto internacionalmente pela nossa qualidade da lycra, que é única, não existe no mundo, e também pelo design, a nossa modelagem, as nossas estampas são muito felizes, muito bonitas. Hoje o mercado colombiano se aproxima muito, mas o brasileiro ainda disparado é o mais procurado mundialmente no quesito moda praia. Então a gente tem referências aí que me faz continuar sendo apaixonada pelo Brasil, apesar de ter morado em mais de 20 países e gostei muito das experiências que eu tive na Ásia. Shanghai foi minha segunda casa, me ensinou muito. Depois trabalhei Tailândia, Filipinas, Dubai, Coreia do Sul, Índia. Tive em todos esses lugares onde é produzido muito da moda aqui, né? China, Índia, a gente produz muito lá, Bangladesh. Então, eu tenho uma bagagem de lá, da forma como é feita a publicidade, que hoje eu tento trazer para as marcas realmente terem esse olhar consciente de investir mais na sua comunicação, porque muita gente fica muito preocupada no processo produtivo e no volume, e se consegue consolidar um pouco mais a marca. A Patrícia está aqui, né, muito mais experiente nesse assunto para dizer, com certeza consegue levar muito mais, né? É a nossa missão fazer isso com as marcas. Eu sempre falava uma coisa, meu mundo é muito, né, Olivia? Meu mundo é muito da fábrica, da indústria, né? De estruturar a fábrica, e eu vou ali até o brand da marca, né? Então, também rodei alguns países e tal, mas sempre com esse intuito de fabricar, né, de descobrir um fabricante. E uma coisa interessante nisso que eu estava contando para a gente é assim, você visita esses países e aí eu olho, por exemplo, um mercado aqui só para vocês saberem, dentro do jeanswear, do mundo do jeans, o Brasil, existem 4 países no mundo que tem toda a cadeia em seu próprio território. O Brasil é um deles, é o terceiro, e a gente não consegue ser um exportador de jeans. Sendo que aqui, quantas fábricas de jeans existem nesse localzinho aqui nosso? Se você pegar por região, já é maior do que 3 países na Europa, juntos. Por região, só que. E aí, o porquê que vocês acham da gente, então, não ser um player importante mundo afora? Que aí a gente tem uma Índia, tem Paquistão, tem Turquia, excelente jeans. Aí você vai para o algodão, tem até Peru, Pima, exportado para o mundo inteiro. Né? Então, a moda praia a gente consegue ser o player, né? Quando muito a Camila forte. Comentou, eu me lembrei, eu dei uma palestra na Interfilière uma vez em Paris, na feira, justamente levando uma pesquisa sobre a moda praia brasileira. Então lá tinha várias marcas expondo, mas o interesse de quem estava participando da feira em conhecer as marcas, as referências, os diferenciais. Então a gente é conhecido, né? Eu participei tem um reconhecimento em relação ao muito forte do beachwear, beachwear. mas ao jeanswear aí já por exemplo, desde quando eu entrei no mercado, o beachwear já era. Já era. Eu participei do Miami Swim Week, eu vi muitos compradores vindo de Dubai, da Alemanha, de todos os países, né, distantes de Miami, para todo mundo ver, porque eu queria sentir a moda praia brasileira, é isso mesmo, vou levar para minhas lojas no meu país, minhas grandes redes. Então é muito interessante como esse movimento de feira ainda funciona muito para lá. Engraçado que eu fui fazer um estudo disso. Você sabe quando começou? Brigitte Bardot, quando passava os verões dela aqui em Copacabana? Não, muito na cidade do Rio, mas Paraty, né, região de Paraty e região ali. E aí ela começou a levar isso para fora, e aí já tinha o set da Carmen Miranda, né? E aí isso explodiu, e bem legal. Mas o que eu digo isso é porque hoje aqui na Feninha a gente tem muitos expositores internacionais, né? Tem bastante, nunca vi a Feninha assim, com tantos. E aí uma boa fatia da China também estão aqui. Aliás, 2 fornecedores que eu tive na China em abril, eles estão aqui.
Eu olhei e falei, o que você está fazendo aqui? Eu vi o pessoal de Guangzhou. Então, legal. E aí, conversando, eles mesmos estavam... Quem veio para o Brasil a primeira vez, estava olhando e falando, a gente não sabia que era esse o tamanho de mercado. Assim, ficou louco, né? E eu fiz um trabalho para a Denim City de Amsterdã, quando abriu a primeira filial, né? Que foi aqui no Brasil, aqui no Brás. E aí, eles também ficaram abismados de ver o tamanho do mercado aqui e quantas marcas. Ele falou, seguramente o Brasil é o país com mais marcas de confecção no mundo. Seguramente. Porque ele falou assim, de produção, não. Aí você tem a China que engole. E aí a gente então, entrou uma discussão que eu quero jogar para vocês. Assim, olha, vamos falar de uma característica que, enfim, é sabido, né? Não é nenhuma novidade para vocês, que ainda falta chegar num padrão de numeração, né? Isso é uma dificuldade para vender lá fora. As marcas oscilam, não é o mesmo 36 aqui, o mesmo 36 no Nordeste e tal. Isso é um complicador, tá? E já para mim isso desde sempre. Então, se você abrir um site de compras hoje, né? Você tem lá toda uma tabela e tal, referência. Eu acho que esse trabalho é feito com talvez mais tecnologia, né? E aqui ainda falta isso. Às vezes a modelagem é até bonita, né? O visual é bonito, mas a gente está falando de mundo, né? Essa roupa ela tem que se adequar a diferentes biotipos. Então eu acho que um ajuste ainda nessa questão do padrão de numeração ainda se faz necessário. Eu acho que aí, até complementando, eu acho que de uma forma geral, né? Eu acho que de uma forma geral, para o mercado de moda em si, não pensando só em jeanswear, mas né, o plano, a malharia, eu acho que de uma forma geral, esse ainda é um desafio que a gente ainda tem. Né? Mas agora você falando, eu me lembrei uma vez um aplicativo, há muito tempo atrás, que a gente tinha viajado e aí a loja fornecia esse aplicativo. Aí botava as principais medidas, e ela identificava das marcas lá de fora qual o tamanho que eu teria que buscar aquele produto se eu fosse comprar, né? Independente lugar. Porque ela já tinha, né, todas as medidas de cada marca, então ela conseguia adequar dependendo de onde eu fosse comprar, que marca, que tamanho. Então, esse é um problema que eu acho que é um desafio geral. Lá fora, menos. Mas aqui no Brasil, mais ainda. Eu acho que é algo que é um desafio, é um dever de casa que ele ainda não foi cumprido 100%, assim, sabe? Tem várias regras, a BNT trabalha muito em relação a isso, mas eu acho que ainda não tem uma... Aí falando assim, o meu pensamento, isso está muito na fábrica também, mas eu acho que ainda não tem uma conscientização em relação a essa padronização. Eu acho que cada marca ainda trabalha, meu padrão é esse, e eu vou seguir esse padrão. A outra marca determina um padrão, segue, né? Tem uma base, mas segue um pouco mais para adequar. Então, eu acho que ainda tem essa flexibilidade. Eu sei porque eu também venho do mercado, trabalhava na indústria antes, e essa era uma dificuldade. Padronizar. Que ainda, eu não sei, Maurício, tu que está mais presente agora na indústria. Sabe que me intriga sempre muito? É que, entrando por esse prisma, mesmo lá fora, tirando marcas de luxo, marcas com uma aceitação, também não estou falando as extremamente populares, mas essa intermediária, que tem grandes redes mundiais, né? Mesmo essas marcas, todo consumidor que a gente já entrevistou, eles falam, já comprei P, já comprei M, desse mesmo... Por isso que eu digo, é um dever de casa que não foi feito ainda. A gente faz divulgação em marcas diferentes, não é? Nossa, seria maravilhoso, né? Vou te mandar uma sacola e tal. Qual é o seu número? 36. Nunca é. Tem marca que tem que ser 40, tem marca que é 34. E às vezes faz parte até da estratégia da marca, né? Ela coloca um tamanho menor para as pessoas se sentirem, né, mais felizes. Tem essa história. Funciona. Fator psicológico. Compra, né? Se ela não entrar no 36, ela não compra. Então a marca, né, segura isso aí para poder ter resultado. Mas, enfim. Mas é importante, eu acho que é importante ter um padrão e buscar isso, né? Mas eu acho que ainda
é algo O avanço do nosso e-commerce pós-pandemia proporcionou muito mais, né? Sim. Uma certa padronização. Antes era bem mais misturado o mercado. O avanço infelizmente, a questão da pandemia, a gente foi obrigado a avançar em questões de logística, que antes também era muito difícil no Brasil, para as entregas rápidas. A gente comprava algo de São Paulo, aqui no interior de Santa Catarina, levava 20 dias úteis para chegar. Passou 20 dias, a gente não tem mais... A minha geração não tem mais interesse em usar aquele biquíni depois de 20 dias. Já passou a vontade de compra, de chegar. Então agora tudo chega em 2 dias. Passou a vontade de comprar. Não, 20 dias já passou a viagem que eu tinha para usar, então não funciona para nós. Agora funciona, agora a gente tá igual aos Estados Unidos, igual na China. Na China eu comprava no Taobao, chegava em 2 horas. Pena que eu não tenho imagem. Em uma das palestras, né, Patrícia, que trouxe aqui para a FENIM, tinha uma cena que era... O cara tava plotando no metrô, né? Imagina aqui que aqui era a plataforma do metrô e agora tem um vidro, né? Para as pessoas não se jogarem mais, né? Ainda bem. E aí tem esse vidro. E aí eles colocam ali uma foto de gôndola do supermercado. E aí você digita ali o que você quer, toca no que você quer, aí aparece o preço num QR Code, aí você bate o QR Code, compra, e quando você chegar na sua casa, no seu destino, já está na portaria do seu prédio. Nossa, que demais, né? Agora, tá louco. vocês tocaram num ponto que eu acho que, né, é um grande desafio hoje para o confeccionista no Brasil, né? Que é essa questão de exportar e a diferença de juros que a gente tem, né? Então, para competir com esse mercado isso aí. de forma intensa, né, isso aí, né? olha, eu bato acho que palmas. Não, e para isso, bom, meu ponto de vista aí nesse jogo era que você pega todos esses países grandes aí, players, importador China, que a gente citou aqui, todos eles existe uma política preparada para isso. Então, e que essa política preparou até os confeccionistas para tal. Então isso é o pulo do gato, acho que da coisa. Esse é o diferencial, né? Bom, gente, nosso tempo aqui tá no limite, o papo tá bom pra caramba, eu adorei. Não, papo bom é assim, você sabe bem. Nossa. E aí, assim, sempre para encerrar, eu gosto de jogar uma pergunta no ar, né, para as nossas companhias aqui. E se vocês tivessem uma varinha mágica e tivesse o poder de tocar nesse mercado e fazer esse mercado mudar em alguma coisa, em alguma dor que vocês sentem, aonde vocês tocariam para corrigir este mercado? E enquanto vocês pensam aqui, Patrícia, a gente vai aqui já agradecer a Pofo pelo apoio aqui com o audiovisual. Muito obrigado, Vitor, Guilherme, todo mundo da Pofo. Eu, particularmente, agradeço muito Fashion Ideas, mais uma vez, aqui pela parceria. E estamos juntos, acompanhe, que assim... Você gostou desse episódio, gente? Tem muito mais por aí. Até as meninas aqui, quem acompanhou o spoiler delas, fica frio. Daqui a um mêsinho elas estão aí. Bom, com certeza. Antes das recomendações, indicações e tudo mais, final da Patrícia, para a parte final. E aí, meninas? Se vocês tivessem a varinha mágica de fazer mudar algo... Não existe mágica, né? Eu acho que existe ação. Não, é uma brincadeira, né? uma brincadeira. Eu acho que a gente... Eu vou continuar o raciocínio do nosso último. Segue. Que é investimento do governo. O governo olhar para esse mercado com mais atenção. E imaginar o quanto se pode ganhar de divisa com isso, né? Nós já temos, assim, um movimento legal feito pelas nossas modelos, né? O quanto que Gisele Bündchen agregou e divulgou o nosso país. Mas eu acho que ainda precisa isso, né? De ajustar, porque, claro, nós temos grandes grupos, mas tem os menores que precisam ser olhados também com carinho, né? E ter mais... conseguir viabilizar mais esse mercado. E aí, e para você? Para mim seria essa questão da construção melhor das marcas, solidificação, esse investimento na parte publicitária. Eu vejo muito aqui no Sul, muitas marcas, como eu comentei, né, que investem muito mais no campo fabril, às vezes acabam produzindo muito mais PL, deixando as suas marcas próprias de segundo, terceiro plano, e são marcas que são muito potenciais. Então essa é a minha
minha missão, a minha dor para ajudar esse mercado. Eu venho de familiares da indústria têxtil e eu vi acontecendo isso desde a infância, né? E conforme vai passando as crises, as décadas, algumas começam do zero, vai 2, 3 vezes ao longo da vida. Então, com esse investimento maior em publicidade, em construção e solidificação da marca, eu acredito que evitaria muitos desses tombos maiores que a gente tem, né? Com as interferências externas de políticas e as coisas. Legal. Patrícia? Muito bom, então tá, foi muito bom, agradeço Camila, o contato, né, a Olivia, a disposição de vir aqui, trocar informações, convido vocês para assistirem os podcasts que já aconteceram, as nossas outras entrevistas, né, que foram muito boas também. Com certeza. E sempre agrega para todo mundo, né, obrigada pela participação, espero poder contar com vocês aí também para compartilhar e trocar com o podcast de vocês quando a gente estiver de fora, sempre, né? Voltando sempre. novamente Troca, cá, convidados. já Troca essa tudo na troca vida. aí, tá? Muito obrigada, pessoal. Continue nos acompanhando. Logo mais vamos ter mais entrevistas aqui. Obrigada para vocês, tá? Curta, Obrigado. comente, compartilhe. Muito sucesso para a Fenin. Estamos juntos. Obrigada. Obrigado. Obrigada, gente. Valeu.